E aí, meninos e meninas? Velhinho na endzone. Cara, que tristeza, né, cara? Que frustração que foi esse domingo aí, pela lesão do Jimmy G. Acho que nem tanto pelo jogo, mas pela lesão em si. Eu fiquei bem mal no domingo. E eu lembro que até na live eu não tinha ainda me tocado, ainda não tinha dado um plug na minha cabeça da porcaria que aconteceu, assim, sabe? Até na live que até o Lucas estava mais chateado aí que me deu um estalo e eu percebi que tinha acontecido uma merda muito grande pra gente, né, cara? Bom, mas assim, é... o vídeo hoje a gente vai falar de tudo um pouco. Vamos falar. Eu não fiz arte nenhuma desse jogo passado, porque eu não tive muito pique, mas vamos comentar alguma coisa só superficial. Vamos ter um comentário uma participação da Dani Kowalski, da NFL Luluzinha, que é torcedor dos Niners, para comentar sobre essa situação da gente. Vamos ter o pessoal do Bolts Brasil para falar do nosso próximo desafio aí, que é contra os Chargers. Vamos falar um pouco sobre o que pode vir aí, o que nos espera aí nessa temporada todinha que tem pela frente ainda também, né? Vamos lá. O sonho de playoffs já foi, né? O sonho de playoffs já foi. Temporada Game over. Game over. Agora iremos de CJ Better, né, de QB1. Eu acho até que a gente pode ganhar alguns jogos. Não acho que vamos ter uma temporada positiva, mas eu acho que a gente não vai ter uma temporada positiva, nem um 8-8. Eu acho que a gente vai ter um número de derrotas maior. Se você for ver um lado bom, né, é que pelo menos a nossa posição de draft pode ficar melhor, é mais fácil da gente conseguir um nome, né, um pass rusher de linha. Tem o Nick Bosa, né, que é irmão do Joey Bosa. Talvez ele saia aí até a quinta escolha, quem sabe a gente vai chegar até numa posição dessa, não sei. Mas é frustrante, né, porque a expectativa era outra pra gente, então cara, é muito desolador, assim, né? Mais um ano que a gente tinha um puta hype de conseguir os playoffs, de ter um desempenho melhor, foi por água abaixo. Cara, assim, eu fiz uma pesquisa no Twitter, né? O pessoal dos outros perfis me ajudou aí e coloquei lá o número de vitórias que eles esperam, que os torcedores esperam com o CJ. Coloquei lá mais 2 jogos, mais 3 ou 4 ou mais. Assim, deu 44%, só mais 2 jogos. Isso porque tinha gente me questionando por que tinha 0. Tipo, o pessoal meio pessimista, assim. Aliás, mais do que o normal, assim, eu achei, sabe? Sempre tem um time ou outro muito ruim aí, tipo Cards e tal, que de repente dá pra gente ganhar, cara, sabe? Então, tipo, pô, a gente ganhou o primeiro jogo do ano passado, foi com o CJ lá contra um Giants todo desmontado lá, todo desmotivado e tal. Então, um jogo ou outro a gente pega o Cards aí, a gente consegue ganhar, entendeu? Então não acho que vai ser 0 não. Mas você vê que é um sentimento bem realista barra pessimista, né? 44% achando que a gente vai ganhar no máximo 2 jogos, né, cara? Sandro, eu acho que ainda, sei lá, dá pra ganhar outros jogos. Eu acho que a gente tem alguns jogos ganháveis, né? A gente sempre soube que a primeira parte da nossa tabela, como eu disse no vídeo lá de análise de tabela, era bem difícil, bem forte, principalmente os 4 primeiros jogos, que é o que a gente está enfrentando, né? Que é o que a gente está enfrentando. E agora, na segunda metade da tabela, em teoria, são jogos mais fáceis. Então eu acho que ainda nós temos uns jogos ganháveis, né? A gente tem os 2 jogos com os Cards, eu acho que tem os Raiders, dá pra gente ganhar.
os próprios Giants, mesmo com o Saquon Barkley e tal, eu acho que dá pra gente ganhar esses jogos desses times. Eu não coloquei Broncos nem o Bears porque eles têm defesas muito fortes, entendeu? Eu não sei, eu tenho dúvidas em relação a isso aí, né? Porque o nosso ataque ele vai ser, acho que, mais capenga, né, do que com o Jimmy G, né? O Jimmy G, apesar de alguns detalhes, alguns pontos aqui e ali, ele estava tendo uma temporada não tão decisiva, clutch, quanto o ano passado, mas estava tendo uma temporada muito boa. O rating dele nesse último jogo foi 114, cara. Entendeu? Era um QB com condições de levar a gente pra frente. Eu não acredito que o CJ vai fazer isso, né? Sei lá, o que rola também em relação ao CJ é que ele vai ter um time... eu acho que é um time melhor do que ele estava o ano passado, né? Ele vai ter principalmente uma OL um pouco melhor do que ele tinha o ano passado, né? Você pode até questionar muito em relação ao sacks. Pô, tá, mas a quantidade de sacks que o Jimmy G tá sofrendo... Tá... É que a gente já falou, é um conjunto de fatores, né? Não é só a OL, então... Eu acredito que é melhor a OL que ele está enfrentando, o time como um todo que ele está tendo é melhor, né? Então o próprio jogo corrido da gente é melhor, né? A OL está trabalhando bem para abrir os espaços para o nosso jogo corrido. Nosso jogo corrido é o segundo melhor da liga, cara. Então assim, existe um time melhor em volta do CJ, mas não acho que isso vai surtir grande efeito para levar a gente a um número positivo de vitórias. Eu não acredito nisso, não. Um outro desdobramento que teve em relação a essa situação do Garoppolo, cara, pipocando um monte de coisa, de nego pedindo troca, Tyrod Taylor, RG3, cara, sabe? Meu, sei lá, e nego falando de trazer QB, free agent veteranão, sabe? Tom Savage, Landry Jones, Mark Sanchez, Jay Cutler, por aí, esses caras aí. Tá boa, velho. Eu não sou coach staff e tal, mas eu acho que pra mim, meu, nem precisa, véio, sabe? Cara, já foi. Temporada, as expectativas pra mim já foi, sabe? Agora eu traz o CJ lá, traz o Nick Mullins lá, que era do Practice Squad. Ah, se você trazer um veterano aí só pra trazer alguém, né, pra ficar lá de backup lá também, a gente não sabe, pode acontecer mais contusões. Quanto a isso, tudo bem. Agora que isso vai mudar alguma coisa, eu acho uma tremenda besteira. Outra situação, cara, nego pedindo Colin Kaepernick. Gente, cara, nós estamos em 2018. Vamos olhar pra frente, cara. Já foi, cara. Sabe? Já foi. Não, vamos olhar pra frente, cara. Não tô nem falando em relação aos protestos dele, que eu acho que é até justo. Talvez eu discorde um pouco da forma, entendeu? Mas não é esse o ponto. A gente tem que olhar pra frente. As pessoas falam do Colin Kaepernick, cara, como se ele fosse um Montana que foi colocado de lado por causa dos protestos dele, em que tecnicamente ele seria intocável, sabe? É um ganho imediato, cara. Não é, gente. Não é. E pra franquia, cara, tem que olhar pra frente. A gente tem que olhar pra frente. E o que tem agora lá é o CJ e vamos ver o que a gente vai vamos ver o que a gente vai poder fazer. Agora vamos falar um pouco como foi esse jogo contra os Chiefs. Eu não fiz nenhuma arte e tal, tava muito chateado com essa situação. Mas assim, o jogo foi complicado, né? O primeiro tempo foi um dos mais pavorosos que eu vi de São Francisco. Não tiro o mérito do Mahomes, que
cara, foi muito bem, né? Muito bem. Mas a gente também contribuiu para esse sucesso todo, né? No segundo tempo a gente deu uma equilibrada, né? A coisa melhorou bem. Teve umas faltas, né? Muito questionáveis, né? Ou, se você for pensar, caseiras, né? Ou mais ainda, você fica com o sentimento que você foi roubado, né? Principalmente aquele TD, aquele pass interference ofensivo. Aquilo não foi, cara. Aquilo foi um absurdo. E o mais incrível, a gente ia pro jogo, né? Cara, a gente podia ganhar o jogo. Foi muito parecido com o que foi com os Vikings, né, cara? Mas, cara, já foi, assim. Vamos falar algumas coisas, vai. Ataque, primeiro tempo foi horroroso. O segundo melhorou. No geral também, mas o jogo corrida entrou bem de novo, né? Nós corremos para 178 jardas, cara. Nós já estamos com o segundo melhor jogo corrido da liga. O Breida teve 10 carregadas para 90 jardas, cara. São, porra, média de 9 jardas por carregada, assim. Cara, um negócio absurdo, excelente, cara. Jimmy sofreu uns 4 sacks, né? Nem parei para olhar nada em relação a culpa ou não nessa situação dele. Penalidades, né, gente? 147 jardas. Quer dizer, time, principalmente no primeiro tempo, né? A gente já tava tomando uma saraivada, o time do ataque dos Chiefs fluindo com uma beleza, um dos melhores ataques da liga, ou o melhor ataque da liga, e a gente ainda contribuindo com uma pancada de jardas, né, cara? Foi assim, pra dar raiva, né? Então são 14 faltas, 147 jardas, né? Jimmy G com 66% de passes completos, né? 250 jardas, 2 TDs, né? Você vê que foi um bom jogo, assim, em termos de número e tal, de Jimmy G, né? Acima de 65% de passes completados, né? Kittle foi muito bem, Juice, os jogadores mais acionados da gente, né? Com, acho que o Kittle 7 targets e o Juice 4 targets. O Breida junto com o Kittle muito bem, né, cara? Muito bem mesmo. Vamos falar um pouco da defesa. Cara, se o ataque foi capenga, a defesa foi horrorosa. Foi o que tem de pior, cara. Meu, não pressionamos nada. Na verdade, eu vou corrigir. A gente até pressionou, cara, mas o Mahomes soube sair muito bem dessa pressão pelas laterais e tal. Eu achei que ele foi muito bem. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu 2 sacks. Um foi com o Ekchum e o outro acho que foi com o Armstead, né? Mas, por exemplo, a secundária tá assim surpreendentemente pro negativo muito ruim, né, cara? O Colbert tá horrível, cara. Aquelo, nossa senhora. O Sherman ainda saiu machucado, essa lesão de panturrilha. Eu era corredor, eu corria bastante. Eu sofri umas 2 vezes essa lesão de panturrilha. Ela é muito chata pra curar, cara. E ela não tem jeito, é descanso. Vai fazer sua fisioterapia e tal. Ela é uma lesão muito chata, dói pra cacete esse negócio. Eu, por experiência própria, posso falar. Então assim, cara, a coisa tá feia na nossa secundária lá. E foi feia muito durante o jogo, né? O Malcolm Smith tava ativo, né? Primeiro jogo ativo desse cara, sei lá, em 2, 3 anos que esse cara foi contratado. Mas a defesa atuando muito em níquel, né? Você vê que ele praticamente não apareceu. Os linebackers titulares foi o Fred Warner e o Foster, que também não... A gente, pelo menos a olhos nus, assim, no jogo, assim, vistos, assim, não teve um destaque tão grande, não. Uma coisa que eu queria citar também é Solomon Thomas, né? A gente tem percebido que cada vez ele tem tido menos snaps. Acho que da defesa ele teve 44% só dos snaps, né?
sei se ele está alinhando mais em situações mais claras de terceira descida, mas em teoria você pensa que o cara vai ter menos snaps, ele vai ficar mais descansado e vai ter uma eficiência melhor, né? Uma eficiência maior. Não tô notando nada de diferença nisso aí, cara. Então, não sei. Acho que talvez o coaching staff não tá acreditando muito nele mais, não sei. O negócio tá bem complicado. Fala galera do Velho Garimpeiro, aqui é Dani Kowalski do NFL Luluzinha Club. Como vocês já sabem, torcedora do San Francisco 49ers e agora sofredora também, né? Afinal, essa lesão do Garoppolo afetou muito o time e vai afetar muito agora pra frente. Então é uma coisa complicada que a gente não estava esperando. Afinal, desde que a vinda do Garoppolo foi anunciada, se esperava uma melhora do time. Aos poucos isso foi acontecendo, isso estava acontecendo apesar de alguns tropeços nesse início de temporada, mas ainda assim era algo que estava trazendo muita esperança para o torcedor do San Francisco 49ers. E agora o time está basicamente recomeçando do zero. A princípio o CJ Beathard está anunciado como quarterback titular para o próximo jogo, apesar de já estarem sendo cotados alguns substitutos, mas nada oficial ainda, que deve ser provavelmente para a reserva imediata dele, e provavelmente vai ser o Beathard porque ele já é adaptado ao playbook do Kyle Shanahan, como ele já participou ano passado na temporada de calouro. Então é até mais fácil ele criar um entrosamento, que ele já tem um certo entrosamento com Marquise Goodwin, Trent Taylor, George Kittle, e criar um pouco mais de entrosamento com o Pierre Garçon, que voltou essa temporada de lesão, e dar uma melhorada no jogo corrido. Afinal, a gente já tinha perdido o Jerick McKinnon também com uma ruptura de ligamento cruzado, mas o Matt Breida tem aparecido muito bem nos jogos. Ontem ele até saiu por uma lesão no joelho, mas foi só um susto. Felizmente não teve rompimento. Vamos ver como é que ele volta, se ele volta para o próximo jogo bem. Então, e por outro lado, na secundária, na defesa, tem muita coisa a se consertar ainda. E cuidar com o Sherman, que apresentou uma lesão na panturrilha. Felizmente não afetou o tendão de Aquiles dele, que foi o que ele operou, mas é uma lesão muscular, ele vai ficar algumas semanas fora, que é o que vai complicar um pouco a secundária, que ele ontem fez uns bons passes, conseguiu impedir alguns avanços do Chiefs. Apesar da derrota, o San Francisco no segundo tempo conseguiu se recuperar, ainda com o Garoppolo em campo, e deixar a diferença para apenas 2 posses de bola, algo que no final do intervalo, no intervalo estava mais de 4 posses. Então o San Francisco tem uma certa capacidade de recuperação, mas ainda assim vamos dizer que a semana 4 voltou a ser basicamente a nossa semana 1, né? Porque vamos começar com um quarterback novo, uma secundária sem o líder, uma defesa sem o líder, que é o que o Sherman é para defesa. E vamos ver o que vai sair. Espero que saia o melhor possível. Já estão sendo cotados alguns quarterbacks para reserva do CJ Beathard. Não creio que vai ser alguém para ser o titular. Creio que vai ser o Beathard o titular mesmo. E espero que venha o melhor e que o San Francisco tire o melhor resultado desse ao longo da temporada. Ainda tem outros 13 jogos. Então dá para conseguir alguma coisa que vá trazer um bom resultado para o São Francisco, seja uma pique alta no draft ou não sei. Eu acredito que a classificação para playoffs agora esse ano fica mais difícil, realmente. Mas do jeito que tá a NFL, com tudo que a gente tem visto hoje em dia, dessas 3 primeiras semanas, tudo pode acontecer. A torcida fica para que venha o melhor resultado possível. Então, valeu galera, só me acompanhar nas redes sociais, eu tô lá no NFL_Luluzinha, juntamente com todo o crew. E vamos lá, continuar torcendo pro nosso 49ers. Go Niners! Próximo jogo agora, dia 30, né? Do 9, no StubHub Center lá, em LA. 17h25.
só pelos alternativos contra o LA Chargers. Bom, eu coloquei aí um comparativo até o momento, né, até a semana 3 dos times. Vocês vão ver que é um jogo parelho, assim. Nós temos, em termos de números, são números parelhos. Vocês estão vendo aí, eu tenho 3 itens. Esses itens em vermelho são os itens em que um time é superior ao outro. Então nós temos aí 3 situações que nós somos, até o momento na temporada, melhor do que os Chargers. Mas até o recorde é igual, né? Se você for ver. Eles também estão com 2. Perderam de 2 times fortes, né? De Minnesota e Kansas, que foi a mesma coisa que a gente também. E em teoria ganhou de um time mais fraco, que foram os Bills no caso. Então até essa situação do schedule é parecida, né? Cara, mas não tem como negar que o time dos Chargers é um time mais talentoso, né? Ele tem um elenco mais talentoso em muitas posições aí. E o que destaca aí, que eu achei muito interessante de ver aí pra vocês aí? Você vê o segundo time nós somos o segundo time do jogo corrido, né? De jardas por jogo, assim. É bem efetivo. Defendendo também, nós estamos muito bem na defesa contra o jogo corrido. O problema tá no aéreo, né? Estão explorando muito aí nosso querido Aquelo, nossa secundária aí. Tá bem complicada a situação pra gente aí. Eu sinceramente não acredito numa vitória desse jogo. Não acredito. Eu já tinha colocado até como derrota. Vamos enfrentar um ótimo QB, que é o Philip Rivers. Não vamos enfrentar Nick Bosa. Nick Bosa é o irmão mais novo. Não vamos enfrentar o Joey Bosa, né? Que já é um ponto positivo, né? Que é um ótimo pass rusher, né? Que eu espero que nosso time resolva essa posição o ano que vem, pelo amor de Deus. Então eu não jogo esse jogo como vitória, né? Ainda mais agora, com toda essa situação, não sei o quanto que afeta o psicológico da equipe, sem Jimmy Garoppolo, né? A performance de CJ acho que até agora não é boa, então eu acho que a expectativa também não é boa. É lógico que o jogador não vai falar nada disso, né? Nem o coaching staff vai falar nada disso, e eles estão certos, estão no papel deles, mas eu não acredito em vitória nesse jogo, não. Não acredito mesmo. Eu separei para vocês aí também as grades, né, desse jogo. Aqui as grades de ataque, né, do nosso ataque. Então você vê que a gente tem um jogador de elite aí que está sendo o Kittle, um dos melhores jogadores, né? Você vê que aí já está com Better, mas eu não tenho muito o que comentar aqui não. Fica a cargo de vocês aí, vocês dão uma olhada aí, vocês vê, por exemplo, lá um safety lá em cima na defesa dos Chargers, tá com um jogador de elite, né? James, eu não sei o sobrenome desse jogador, o nome completo. Então assim, não tô otimista. Então fica para vocês aí as grades, para vocês analisarem aí, gerar o conceito de vocês a respeito. A mesma coisa para a defesa, da nossa defesa em relação ao ataque deles, né? Então assim, você tem um time mais forte, né, no ataque em relação à nossa defesa. Olha o grade do Colbert, Senhor Jesus, olha o grade do Aquelo. E nós vamos jogar com o Jimmy Ward, meu Senhor Deus, contra o Philip Rivers. Caracas, meu Deus do céu, velho, não sei o que esperar, né? Caramba, o negócio bem complicado mesmo. Fala galera do Velho Garimpeiro, aqui é o Giovanni do Vogue Brasil, tá? Gravando um pedido aqui da galera com relação ao jogo de domingo entre Chargers e Niners, agora no dia 28.
Então, assim, é um jogo importante pra gente com relação à continuidade na temporada. O Chargers hoje está 1-2. Tivemos 2 derrotas aí contra os 2 principais ataques da liga hoje, que é o Chiefs e o Rams. Foram 2 derrotas, digamos, de certo ponto esperadas, mas que o Chargers até mostrou um certo poder de reabilitação e conseguiu disputar bem, entendeu? E o jogo contra o Niners é uma afirmação de que você tem um time disposto a batalhar na temporada, a tentar bater um recorde positivo e tudo mais. O Niners hoje está com um grande desfalque, 3 grandes desfalques, né, até onde eu vi, que é a lesão do Jimmy Garoppolo, que já está fora. Então, provavelmente certamente com QB reserva é um ponto favorável ao Chargers, não pela questão do jogo, porque você perdeu um bom jogador como time e desvaloriza um pouco a questão da partida, mas acaba favorecendo o Chargers. O Richard Sherman, que é um dos principais CBs do time e pilar da defesa, vamos dizer assim, também está fora, está com problema na panturrilha, então também não joga. E até onde eu vi hoje, o Matt Brady também é desfalque, a probabilidade de desfalque no próximo jogo. Então, assim, são 3 desfalques que o Chargers tem que saber aproveitar com relação ao próximo jogo. A defesa precisa melhorar e talvez a ausência do Jimmy vá ajudar em relação a isso. A defesa tem cedido muitos pontos, tem quase 100 pontos cedidos já, e para uma defesa que era considerada uma das melhores da NFL na temporada passada, isso é muito ruim. E com relação ao ataque, o ataque está bem. O Philip Rivers mais um ano aí jogando muito bem, sabendo aproveitar a proteção da linha, os alvos que tem à disposição. O Mike Williams está subindo rodada a rodada, já tem 3 touchdowns e pouco mais, se não me engano, de 200 jardas já obtidas. Muito diferente do que tinha em relação ao anterior, que terminou o ano com 95 jardas só. É irrisório para um cara que foi 7ª escolha de um draft. Então, poderemos ver cada vez mais o Mike Williams sendo alvo na endzone, o Keenan Allen sendo muito importante como um dos principais aí, corredores de rotas na liga. E hoje o Chargers hoje tem à disposição 2 grandes running backs, um duo muito bonito, muito legal, que é o Melvin Gordon e o Austin Ekeler. São 2 running backs que estão sendo muito bem usados, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo também. Então são mais 2 armas importantes aí pro Rivers para tentar avançar esse ataque. Na defesa, o Chargers hoje tem um desfalque importante aí do Joey Bosa, que a gente ainda não tem uma previsão de quando retorna, provavelmente só após a bye do Chargers na semana 8. Então eu acredito aí, pelo que tem se reportado, que possivelmente na semana 9 nós temos o Bosa em campo, então isso é vantajoso. E o Corey Lewis está suspenso por violar o programa de antidrogas de pads aí da liga, volta na semana 5, então numa linha que joga no 4-3, né, numa defesa, é basicamente metade da sua linha defensiva que está fora com esses 2 desfalques, então tem impactado até no jogo como um todo. A secundária fica mais exposta porque sua linha defensiva faz menos pressão, e o Melvin Ingram, que é um cara muito bom, não está conseguindo dar conta desses 2 desfalques, até porque muitas vezes tem que pegar marcações duplas, triplas, e não está conseguindo desempenhar o valor que ele tem. De ponto favorável na defesa, a gente tem os calouros que estão jogando muito bem, o Kazil White, o Derwin James, que hoje é o 5º melhor safety da liga, segundo o próprio Football Focus, já tem interceptação, já tem 2 sacks. Então, assim, tem muitas peças para que a gente consiga ter um time legal. Então, a expectativa é de vitória para a próxima rodada e que o Chargers consiga ir longe aí. Seria um jogo muito legal contra o Niners, apesar das ausências aí que são importantes. Bom, gente, por enquanto é só pessoal. Esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais triste, porque um pouco chateado, né? Acho que muita gente também tá, mas vamos tocar em frente aí, quem sabe algumas alegrias vêm pra gente ainda nessa temporada. O próximo jogo depois dos Chargers vai ser os Cardinals em casa. É um dos jogos ganháveis, mesmo com o CJ. Vamos lá, vamos torcer. Acredito que eu faço uma live depois do jogo de domingo. Não sei quem eu vou convidar ainda. Talvez o pessoal do Lucas me socorra, o pessoal do Caos me socorra aí pra fazer uma live.
beleza? Então é isso aí. Até domingo no jogo. Feito.